Hoje eu quero ver alguém virar para mim e dizer assim: Ah, mas você não teve filhos, não pode falar disso, blá 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 blá. Hoje eu posso falar muito. Sabe por quê? Estou na minha segunda experiência como boadrasta. Sim, boadrasta, porque eu não sou madrasta, não. Graças a Deus eu tenho uma relação excelente com o meu primeiro enteado. Não vou dizer ex-enteado, porque eu gosto dele até hoje, tenho uma boa relação, então não é meu ex, é meu primeiro enteado. E segundo, porque eu tenho uma boa relação com o meu atual enteado. Esse é um assunto bem delicado. Prepara o coração, porque vocês sabem que aqui eu sou papo reto, eu não tô aqui pra colocar band-aid em ninguém, eu tô ali pra futucar a ferida mesmo. Agora eu vou limpar, vou botar um remedinho e aí sim ela vai curar da forma correta. Aí a gente até pode botar um band-aid, mas antes disso, aí você tá certo, tá bem? Se você caiu de paraquedas aqui e não entendeu nada, quem é essa louca que tá falando assim? Em primeiro lugar, espero que esteja tudo bem com você e com todo mundo que já me acompanha. E que você, que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Isolda Pereira, eu sou terapeuta, sou analista corporal e comportamental e falo bastante, a minha especialidade atual é em relacionamentos afetivos, ou seja, namoro, casamento, crush, ficante e coisas do tipo. Mas vamos lá, deixar de perda de tempo, de papinho, explicação, né? Enteados. Como lidar com eles? Eles podem destruir um relacionamento? Não podem? A minha resposta é sim, enteados podem destruir um relacionamento. Mas, se você deixar, se você permitir. Vamos começar do começo? O que é que acontece? Eu vou dar umas diquinhas, inclusive. Vou explicar, vou falar sobre a situação e esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. A parte de hoje é para quem vive com alguém que tem filhos, mas esse filho não vive com vocês. E a segunda parte que vai ser outro vídeo, vai ser, no caso, quando a família mora toda junta e você vive com um filho que não é seu. Combinado? Então, vida 1, filhos que vivem longe, não vivem dentro da sua família, da sua casa. Vida número 2, filhos que vivem dentro da mesma casa. Acho que assim fica mais fácil, porque cada um vai se encaixar melhor na sua situação. Vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer de conta assim. Conheci, eu vou dar como exemplo como foi na minha vida, inclusive, tá? Fica mais fácil. Conheci um homem que já tinha vivido um relacionamento e que tinha um filho. Eu já tinha vivido um casamento anterior, sou divorciada, e esse meu primeiro marido também tinha um filho. Quando nós começamos esse relacionamento, a gente conversou muito, né? Normalmente, eu acho que o nosso relacionamento é muito certo pelo seguinte: houve, obviamente, interesse físico. Quando a gente viu a foto um do outro, viu isso e aquilo, nosso relacionamento começou à distância. Quer saber a história? Vai lá no primeiro vídeo do canal. É uma história longa, parece novela mexicana. Nas nossas primeiras conversas, ele me disse logo: eu tenho um filho. Naquela época tinha o quê? Eu acho que uns 6 anos. 5? Não, era menor, sei lá, não me lembro. Bem, não, era menor, porque quando eu vim pra cá, a gente já tinha 2 anos mais ou menos de relacionamento, o menino ia fazer 7 anos ainda. Então eu devia ter uns 5 nessa época, né? Nessa faixa. E ele já estava separado há um tempo, assim como eu, já tinha mais de um ano de separado. E conversamos, né, sobre quando a gente foi conversar, primeiro, logo na nossa amizade, ele já me falou que tinha tido um filho, que tinha tido um outro relacionamento, etc, etc, etc. E quando a gente estava se conhecendo. E depois, quando a gente achou assim, não, vamos ter um relacionamento mais sério, vamos entrar mesmo, ter um namoro. Aquela coisa, quando você vislumbra que pode ter alguma coisa mais séria. Aí a questão que eu digo, questão número 1, primeira dica. Pense sobre esta situação. Você que nunca teve filhos,
e que está entrando numa relação nova, se imagine vivendo com uma pessoa que tem um filho. Sabe? Relacionamento pacote completo. Vem com filho, com ex-mulher, ou no caso, filho e ex-marido. Relação, muitas vezes, com a família do ex. Às vezes, uma nova família que o ex fez. Aí, outros irmãos e tudo isso. Você vai receber o pacote completo. Você é capaz de lidar com isso? Você consegue se imaginar vivendo isso? E essa tem que ser a análise mais sincera da sua vida. É a mais importante de todas. A partir daí é que vai vir todo o resto. Você que tem um filho, você consegue imaginar esta pessoa com quem você está se relacionando como membro da sua família? Alguém que vai conviver com o seu filho ou sua filha? Como você acha que seria? É a primeira coisa a pensar. Como eu disse, eu já tinha tido um relacionamento assim antes. E eu recebi o pacote completo, assim, na tampa. Olha, eu tenho um filho assim, assim, tarará, tarará. Oi? Eu comecei a pensar, eu me lembro da minha mãe, minha filha, você vai encarar isso, encarar um relacionamento com alguém que já tem um filho não é fácil. Este filho pode não viver com você, mas ele vai fazer parte da sua vida. Principalmente se este namoro for adiante, vocês se casarem, ele vai fazer parte da sua família. Porque ainda que ele viva com a mãe, que é o mais comum, não estou dizendo que é o certo, é o natural, é o normal. Não, é o mais comum, é a guarda ficar com a mãe. E no meu caso, eu que estou me relacionando com um homem, né, é mais fácil ele viver com a mãe e eventualmente para sua casa. No caso dos homens, é ainda mais importante saber, você vai aguentar isso? Porque normalmente você vai receber o pacote completo logo de cara. Porque se normalmente é a mãe que fica com a guarda, pense aí, então você vai conviver de cara logo. No início não vai ter aquela coisa de vez em quando, enquanto vocês estão namorando, você conviver com o filho ou a filha. Você vai conviver sempre, porque já vive com ela. Você consegue viver nisso? E seja sincero. Se não se vê, não consegue imaginar, porque você nunca pensou em ter filhos na vida, ou porque você não se sente emocionalmente preparada, seja sincero com o outro. Não crie expectativa na outra pessoa. Porque vai envolver sofrimento de muita gente. Seu, do outro, de uma criança, adolescente, ou seja lá o que for. Só adulto é mais fácil, né? Mas mesmo assim não é tão fácil não. E você que é o pai ou a mãe, faça a mesma reflexão. Porque se você não consegue ver uma futura família com esta pessoa e o seu filho ou filha, seja sincero também, não crie expectativa com outra pessoa, porque a outra pessoa pode estar dizendo, não, para mim tudo bem, eu vou encarar essa e tal. E você não, e aí você cria um vínculo com a pessoa, e às vezes você está namorando, cria um vínculo com a criança também e tal, e depois não dá em nada. Que aí já vem a dica número 2. Vá aos poucos. Estão namorando, seja apresentado como amigo, como amiga, para a criança, principalmente a criança, não começar a querer disputar a atenção do pai ou da mãe com você. A introdução quem tem que fazer é o pai ou a mãe, não é você que vai chegar, eu sou namorada, eu sou namorado. Não. Olha, esta é minha amiga, este é meu amigo. E vai ficar e tal. De repente, se a criança for maiorzinha, aí você diz, olha, papai e a tia, vamos falar assim, tia, porque no Brasil a gente fala assim, é hábito, então tá. A tia, a gente tá gostando muito do outro, e o papai ou a mamãe tá pensando em namorar, o que é que você acha? Você acha que é gente boa, isso e aquilo? Porque você já tá ganhando a confiança, você tá preparando a criança. E a outra pessoa também vai ganhando a confiança da criança para não chegar como intruso. É, fulano de tal.
Aconteceu isso comigo. Essa é minha namorada. Pô! A criança, quando no início, ele ficou retraído com o meu primeiro. Lógico. Eu não, com esse segundo agora, com o meu enteado atual, foi assim, olha, essa é uma amiga do papai. A gente ainda tinha relação à distância. Essa é uma amiga do papai, o papai conversa muito e tal. Aí ele falou, olha filho, o que você acha? Papai tá pensando em namorar com a tia Isolda, o que você acha? Ela é fiche, né? Fiche é legal aqui em Portugal. Aí ele, sim, ela é fiche. Porque eu já tinha ganhado a simpatia, a confiança dele e tudo. Então, já se torna mais fácil. Com o meu primeiro enteado já foi diferente. Ele se retraiu. Como assim, namorada? Ele não tá com a minha mãe e vai ficar com outra? Vai rolar. Sempre vai rolar. Seja pequeno, seja grande, o que for, todo filho quer que pai e mãe fiquem juntos. Então, ainda que já seja um adolescente, que já entenda e tal, fica essa coisinha, sabe, guardada no coração. Então, sempre vai haver coisas que vão acontecer sempre. Ele vai querer mostrar que a mãe ou o pai é melhor do que você. Sempre vai haver uma disputa por parte dele, e aí você vai cair na disputa se você quiser e for muito burro, me desculpe, ou muito burra, porque o adulto da situação é você. Ainda que eu seja um adolescente, né? Mesmo assim, um adulto. Quem está vivendo essa relação e que tem que ter maturidade para isso é você. Terceiro, você não é minha mãe, você não é meu pai, você não manda em mim. Ok. Você vai ouvir todas essas coisas. Às vezes pode ter um afastamento, vai haver comparação, vai ter aquele momento que a criança vai falar o tempo todo da mãe, se for, né? No meu caso, assim, vai falar o tempo todo da mãe ou vai falar o tempo todo do pai. É uma forma de confrontar você. Isso vai acontecer. Você está preparado para isso? É muito, muito difícil. Não é fácil não. Mas você que é o adulto, é que tem que respirar fundo, tem que ter paciência e não entrar no jogo da criança ou do adolescente. Porque eles vão fazer isso. Você tem que se preparar antes. Aí cabe a você, pai e mãe, desde o início do relacionamento, definir qual é o papel daquela pessoa ali. Olha, esta é minha namorada, é isso e aquilo, blá, blá, blá. Exigir respeito. A criança não precisa ter um amor louco nem nada disso, mas um respeito, uma cordialidade da criança para essa pessoa e dessa pessoa para a criança também. E um conselho que eu dou a quem não é pai ou mãe. Lembre de uma coisa, existe ex-marido, ex-mulher, ex-ficante, ex-rolo, ex o que você quiser. Mas não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho. Seja inteligente. Na hora do vamos ver, como a gente diz lá no Brasil, o sangue puxa, fala alto, com raríssimas exceções. E eles não estão errados. Filho, é para sempre. É um vínculo que vai acontecer, vai ter pro resto da vida. Meu pai morreu aos 80 anos, 80 anos, não, 80 e... acho que 81. Enfim, já tem alguns aninhos, vai fazer 4 anos esse ano. E ele tinha um vínculo muito forte comigo. Graças a Deus, ele tinha um relacionamento muito bom com meu pai. Meu marido sofreu horrores quando meu pai faleceu. Ele tem vínculo com minha mãe, que tem 85 anos, caminhando para 86. Fica velhinho, cada um vai viver sua vida, mas o vínculo continua. A não ser em casos específicos, a gente já sabe como é que é, né? A relação aprofundou. Olha, agora a coisa vai mudar de figura. Nós vamos viver dentro de uma casa. Fulano de tal vai ter que conviver com você, vai ter que ter respeito. Isso é o pai ou a mãe que vai colocar. Tem que ter uma conversa primeiro entre o casal para dizer qual a autoridade, até onde você pode ir. Por exemplo, eu converso com meu marido. O que é que você acha disso? Você não acha que está agindo assim, que está agindo assado? Porque ele me deu liberdade para isso. Porque desde o início a gente conversou sobre o assunto. Porque tem pessoas que não gostam que fale dos filhos. O filho pode ser mal educado, que a maioria das crianças de hoje em dia são extremamente mal educadas. Crianças e adolescentes.
Pode ser mal educado como for, mal criado, mas o pai e a mãe não querem que fale mal do filho. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Se você, por exemplo, você vai falar alguma coisa e a pessoa não te dá esse espaço, vai dizer, ele não é seu filho. Você não tem nada a ver com isso. Quem sabe como criar o filho sou eu. Aí é o que eu digo, pense antes, converse tudo antes, porque se o meu marido dissesse isso para mim, não é seu filho e tal, eu digo, então ele não vai conviver comigo, não vem para dentro da minha casa. E aí? Porque quem mora na casa aqui sou eu. E se eu não tiver uma certa autoridade, se eu não puder ajudar o meu marido, como é que vai ser essa convivência? Ajudar na educação. Porque sim, a gente tem um papel importante. Padrasto ou madrasta. A criança tem que obedecer você porque, por exemplo, como o meu enteado vinha para ficar comigo, meu marido ia trabalhar, deixava ele comigo, como é que eu não vou ter autoridade? Como é que essa criança vai me dizer o que quiser, não vai me obedecer? Eu disse, tem que tomar banho, tem que comer, tem que isso, tem que aquilo. Oi, eu sou o quê, babá? Até a babá tem que ser, babá é a ama, tá, gente? Tem que ter autoridade porque ela toma conta da criança. Como é que você não vai ter? Eu, Isolda, eu estou dizendo o que eu fiz com o meu marido e que eu jamais aceitaria desde o início. Eu não quero que você se meta na minha relação com meu filho, eu não quero que você fale da mãe dele, eu não, com a mãe dele, não. É o contrário, eu acho que eu devo ter uma boa relação com a mãe, se for o caso do pai, ter uma boa relação com o pai. Eu não estou dizendo amiguinhos, eu estou dizendo uma relação cordial de respeito. E eu acho que toda mãe ou todo pai que for inteligente, se tem uma outra pessoa na vida do seu ex-companheiro ou companheira, trate bem, seja educado minimamente, procure realmente conhecer quem é essa pessoa, porque querendo ou não, ele vai conviver, essa pessoa vai conviver com o seu filho. E se você é cordial, você é educado, você é isso e aquilo, as chances dessa pessoa tratar bem o seu filho são muito maiores. E se você também, que está do outro lado, como eu, como boadrasta, como bom. Aí é padrasto mesmo, não tem jeito. Procure, seja inteligente, procure tratar esta criança, esse adolescente, como se fosse seu filho. Não queira entrar no lugar do pai ou da mãe. Você não é pai e você não é mãe. Você é padrasto, você é madrasta. Eu sempre quis ser amiga deles, sempre quis ser companheira. Eu me lembro quando o meu enteado era pequenininho, ele me disse, você é minha mãe brasileira. Eu disse, meu querido, você é meu filho do coração, mas eu não sou a sua mãe. Você tem uma mãe. Eu gosto de você como uma mãe, você pode gostar de mim como uma mãe, mas a sua mãe é fulana e eu não quero tomar o lugar dela. Não vou, não posso. A mesma coisa seria um pai. Porque esse não é o nosso papel. E fazer isso é burrice. Você nunca vai ser a mãe, você nunca vai ser o pai. O pai e a mãe existem. A não ser quando acontece da pessoa ficar, por exemplo, a pessoa falecer. O vínculo acaba ficando um pouco mais forte, a gente acaba meio que fazendo este papel para acalentar. Mas o pai e a mãe vão continuar existindo, ainda que não seja fisicamente. Entende? A gente tem que separar isso. Tem gente que diz assim, fulano... Não, não é seu filho. Não é sua filha. É seu enteado ou sua enteada. Ponto. E você tem que fazer o papel da esposa, do esposo, da mãe, do pai, que é um grande amigo, um grande companheiro, um conselheiro, um apaziguador às vezes, um puxador de orelha, modo de dizer que não é para puxar a orelha de ninguém, viu, gente? Assim, quando a gente fala assim, eu vou dar um puxão de orelha, é modo de falar. Ou como eu digo ao meu marido, eu vou dar uns tapas em você. A gente brinca muito, eu digo, da próxima eu vou dar, como ele brinca comigo também. Tatal, Tatal vai dar palmada, como a gente fala, né? Tatal como é? Tatal no rabinho, ele fala, eu digo, dá umas palmadas no bumbum e tal. Mas isso em tom de brincadeira, que violência não resolve nada, não é assim. Então, é aquela que puxa as orelhas no sentido de diz, olha, fulano, vem cá. Você fez errado, você agiu errado, assim, assim, assim. Por isso, não é chegar a dizer, você está errado, você tem que respeitar seu pai, tá ponto. Não. Olha, você está errado. Eu gosto muito de você, é por isso que eu estou lhe dizendo.
você está errado, você agiu mal com seu pai, você agiu mal com sua mãe, ou seja lá como for, por isso, por isso, por isso, por isso. Ele vai te respeitar, ele vai te ouvir, porque tá vendo que você está querendo chamar a atenção. Não é assim que você faria com um filho seu? Você não ia chegar assim, por exemplo, um filho meu desrespeitasse meu marido e dizer, epa, peraí, vem cá, que história é essa de estar falando assim com seu pai? Como é meu filho, eu teria uma liberdade maior para falar. Mas com ele dizer, olha, peraí, vem cá, senta aqui. Que coisa foi essa que você fez com seu pai? Tá errado, não se faz assim. Outra coisa, por mais que você não tenha uma boa relação com o ex ou a ex, nunca, nunca deixe essa pessoa viver na sua casa de forma negativa. O que é que eu quero dizer? Isso eu não entendi nada, a pessoa vai viver na sua casa de forma negativa. Quando acontece alguma coisa, você diz assim, sua mãe isso, seu pai aquilo. Não. A mãe e o pai dele são outras pessoas e você não tem nada a ver com isso. Eu nunca abri a boca, nem pro meu primeiro enteado, nem pro atual. Inclusive, eu sou amiga da mãe do meu primeiro enteado, que a nossa relação foi ótima. Acabou o meu casamento, né? Ela acabou o casamento com ele. Quando eu conheci, o filho dela já estava grandinho e tudo, eles já estavam separados há muito tempo. Eu casei, fiquei quase 7 anos casada e ela me agradece muito, que ela diz, olha, meu filho teve pai enquanto esteve com você. E nós ficamos amigas, somos amigas até hoje, falamos até hoje, estou inclusive em falta com os dois, mas existem momentos da vida que a gente às vezes dá uma sumida, não é por nada, por questões, no meu caso, questão de saúde. Mas aí depois eu sempre converso com ela, porque a gente tem realmente uma boa relação. Mulheres bem resolvidas, né? Então não tem problema nenhum. Né? E eu nunca abri a boca para dizer sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, ou querer me comparar. Nunca permiti, e já deu uma bronca no meu atual, ou no meu enteado de agora, quando ele fez, minha mãe, epa, não fale assim da sua mãe. Não foi preciso nem que o meu marido interviesse. Ele não precisou intervir em nada. Eu cheguei para ele porque eu tenho a consciência. Olha, sua mãe pode ter todos os defeitos do mundo, mas ela é sua mãe. Então respeite sua mãe. Não vou admitir que você fale mal nem de seu pai, nem de sua mãe aqui dentro de casa. Seja lá o que for. Você pode dizer para mim, Isa, eu tô tão chateado com a minha mãe, porque minha mãe fez tal coisa assim, eu não gosto. A gente pode conversar, eu posso te aconselhar, porque todos nós passamos por essa fase. De que mãe é horrorosa, pai é péssimo, isso e aquilo, todo mundo. É o que eu conversaria com ele, já conversei. Mas permitir que ele desrespeite o pai que está dentro da casa. Já dei broncas nele por conta disso. Ou a mãe, nunca. Se você quer respeito, em primeiro lugar você tem que se dar o respeito e você tem que respeitar o outro. A partir do momento que você fica de leve trás, de fofoquinha, ou você deixa o seu enteado ficar falando mal da mãe e você apoia, você está se desrespeitando e está desrespeitando a outra pessoa. Como é que você vai querer respeito para você? Não é? Eu não estou numerando, mas vocês estão entendendo as diquinhas que eu estou dando, né? Estou mostrando as coisas que aconteceram comigo e que acontecem com outras pessoas. Agora, o mais importante. O papel do pai ou da mãe. Vocês têm que estar sempre em contato, conversando. Apoie o seu marido, sua esposa, o que for, sempre. Não entre numa briga, não procure ficar incitando nada. Se for para entrar na relação entre o seu e a ex ou o ex, a sua e o ex, entre como apaziguadora, como mediadora, no sentido de, olha, pense bem sobre isso, veja tal coisa, cuidado ao agir assim, tá aconselhando, né? Dizendo, você tem que fazer, eu tenho que deixar de fazer. Porque quem está em jogo ali é uma criança ou um adolescente que não escolheram ser filho de A, B ou C,
e que pode ser usado. Tem pessoas que usam filho como moeda de troca. Você só vai visitar seu filho se você fizer tal coisa. Você só vai visitar sua filha se fizer tal coisa. Não é assim. Então, nem tampouco você que é o pai ou a mãe use seu filho como moeda de troca para atingir o outro, seja lá por que motivo for. Porque sabe quem vai perder sempre? A criança ou o adolescente. Porque a gente não pode fazer isso com um adulto. Um adulto manda a gente se lascar e pronto. Ele vai viver a vida dele, vai dizer, faça o que você quiser, você arranjou outra porque quis, você arranjou outra porque quis, o que for. Pronto, se entendam vocês. E quando eles ficam adultos, a gente não tem por que mais ter vínculo nenhum com os ex. A não ser assim, por exemplo, o filho casou, o filho vai entrar na universidade, vai conversar sobre despesas da universidade. O filho se formou, vamos estar juntos na colação de grau do filho. Você vai ter uma festa que foi o filho casou, casamento, nasceu um neto, a chegada de um neto. Mas você não vai ter esse convívio tão grande que vai acontecer enquanto criança, enquanto é adolescente. Então, é preciso haver conversa, é preciso haver respeito e é preciso haver, acima de tudo, bom senso. É por isso que eu digo, passo inicial, eu teria muita coisa, mas muita coisa para falar nesse vídeo. Mas ele já está com um vídeo com 30 minutos, mais de 30. E não dá para ser assim. Eu sei que as pessoas não gostam de vídeo curto, longo, e eu me comprometi a não fazer dessa forma. Então, o que eu deixo para vocês como conselho principal é, antes de iniciar, pense. Antes daquilo se aprofundar, pense. Isso eu estou dando recado para os dois, tanto para quem é o pai ou a mãe, quanto para quem vai ser padrasto ou boadrasta. Porque madrasta não existe, negócio de mar, não. Quando a coisa aprofundar, já está vivendo o relacionamento, pense o tempo inteiro. E lembre, se você está neste relacionamento, esteja passando pelo que for, e você não estabeleceu regras, você não conversou qual seria o seu papel, qual era o seu limite, até onde você poderia fazer, o que você não poderia fazer, e você está vivendo uma loucura, a escolha foi sua de permanecer. Ou você que é pai e mãe, a escolha foi sua de trazer alguém para sua família. Então, respire fundo, veja como melhorar isso, porque senão o que é que vai acontecer? Depois do vínculo acontecer, o casamento pode se desfazer, a relação pode se desfazer. E pense que vai acontecer uma nova ruptura na vida do seu filho, da sua filha. Há uma coisa que eu esqueci de falar, muito importante. O certo é que ele tenha duas famílias e não se sinta visita em nenhuma delas. Tem toda a razão quando um pai ou uma mãe diz assim, meu filho não vai ser visita aqui em casa. Show de bola. Mas você vive com outra pessoa. Então esta pessoa tem que ser consultada, tem que ser informada. Olha, minha ex perguntou, pronto, ou como meu marido fala, a mãe do meu filho perguntou se a gente pode trocar o próximo fim de semana, que seria para ele vir para cá, ele ficar lá porque tem uma festa e ele viria no próximo. Tudo bem para você? Tudo bem, porque às vezes a outra pessoa já estava com outros planos. E aí você faz uma troca, ela não diz nada, olha a confusão feita. Né? Então, sempre tem que ter comunicação nesse sentido. Né? Outra coisa, quem vai ser, aí meu conselho para o padrasto e a boadrasta. Quem vai conviver com alguém que não vive com o filho, se você fizer, vocês constituírem uma nova família, tiverem filhos também, você de vez em quando vai ter que lembrar, olha, não exclua fulano, porque ele também tem que fazer parte, também é seu filho, sua filha tem que ter atenção. Mas ele sempre, ou ela, quem não vive com o filho, em alguns momentos vai estar triste, porque vai sentir que falta alguém. E falta. Para ele falta. Não falta para você, mas falta para ele. E toda pessoa sempre carrega uma culpa. A palavra é culpa, ponto. Culpa
por não estar presente na vida desta pessoa, desta criança, deste adolescente, o tempo todo, como família. Então, é normal que ele compense, queira estar mais tempo, queira estar... por exemplo, eu dou como dica, o que é que eu faço? Quando, meu enteado vem, massa, beleza. Então, vai ter aquele momento que vamos estar os três, vai ter aquele momento que estaremos eu e ele, o enteado, para ter um momento só nosso, para que haja uma cumplicidade, haja uma amizade maior. E eu vou fazer questão que exista um momento também dele só com o pai. Afinal, a visita é para que o filho conviva com o pai, não com a gente. Como nós somos uma família, temos que conviver os três. Mas se ele ficar neste momento dando mais atenção ao filho, é como eu disse, eu sou adulta, eu vou ficar com ciúme de filho. Se você tem ciúme de filho desde o início, esquece, essa relação não é para você. Você não tem maturidade suficiente para encarar uma relação com alguém que já venha com filho. Esquece, não é pra você. Você vai disputar e você vai perder sempre. Sempre você vai perder. Filho é filho, acabou, a gente não tem que ter... O lugar de mulher é um, o lugar de filho é outro. No próprio casamento, quanto mais quando o filho não é seu. Mas, lembre, era isso que eu ia dizer, que assim como a gente fala para casais que têm filhos comuns, mesmo pai, mesma mãe, vocês têm que ter um tempo de casal de qualidade. Quando são separados, tem que ter ainda mais. Porque você vai querer compensar. Você vai querer fazer o programa, e se for o caso, para não estar só com o filho. Sempre, você, a mulher, o filho. E às vezes você exagera na dose e deixa a sua companheira ou o seu companheiro sem aquele tempo só de vocês. Isso também enfraquece uma relação. Bom, eu usei o meu exemplo porque, como eu disse, eu já passei por isso antes e passo por isso hoje. E eu estou mostrando as coisas que mais causam conflitos nos relacionamentos. Tem muito mais coisas, tem muitos outros conselhos para dar para vocês. Mas se eu fizer, se vocês quiserem, eu falo sobre o assunto em vários pedaços e várias coisas. Como eu pretendo falar agora dos filhos que vivem juntos, vivem na mesma casa. Sabe o pacote completo quando vem para dentro da sua casa? Vai ser o próximo vídeo. Mas vai ficar um vídeo muito grande se eu for falar mais do que isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que vocês tenham gostado da minha forma de demonstrar de forma prática. Eu tenho procurado dar exemplos práticos não, desculpem. Práticos, quase que eu falo plástico, gente, tô terrível hoje. Exemplos práticos, porque ficam mais fáceis, são mais fáceis da gente compreender do que eu ficar falando sobre teoria aqui, blá, 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 não tem nada a ver. E aquela coisinha de sempre que eu peço. Gostou? Deixa um like. Passe para outra pessoa, sabe? Compartilhe, a palavra é compartilhar. Meu Deus, sou terrível. Compartilhe com outra pessoa que está vivendo isso, ou pode estar querendo viver isso, para que a pessoa acorde e pense, epa, será que eu posso passar por isso? Será que eu não posso? Ou eu estou vivendo isso, meu Deus, será que eu posso dar uma melhorada? Sabe? Compartilhe, às vezes, é uma coisa assim, um estalozinho que melhora a vida de alguém. Gostou, quer falar mais sobre esses assuntos, sobre filhos, sobre adolescência? Eu pretendo em breve fazer um vídeo para os filhos. Fica aí a dica. Se você gosta desse tipo de vídeo, fica aqui comigo no canal, se inscreve. Tem muita gente que assiste e não se inscreve. Então, aquela coisinha de sempre, né? Que é para poder ajudar todo mundo. Eu sempre digo, eu quero fazer isso aqui uma corrente do bem. Eu ajudando vocês, vocês me ajudando e a gente ajudando outros. Então, comente aqui as coisas. Gostei, não gostei, concordo, não concordo, peço uma ajuda, sei lá, como for. Comente, compartilhe, deixe o like, se inscreva, ative o sininho, porque tem muita gente que não está sendo notificada. E se vocês quiserem tratar mais profundamente sobre esses assuntos, porque tudo isso normalmente tem uma raiz lá atrás, aqui, ó. E é isso que eu faço, eu trabalho com isso. Então, tem os links aqui, tem um link de outras redes que eu tô atualizando, eu falei para vocês que eu tive problema com hacker, etc. Não tenho postado muita coisa ainda, porque ainda não consegui resolver tudo, mas em breve vai tudo ser resolvido. E tem também como agendar consultas comigo, os tratamentos comigo. Tá bem? Quiser conversar um pouquinho mais também
sobre o assunto, sobre o tipo de terapia que eu falo. Não é terapia de fala, você fala se você quiser. Você não vai ficar me escutando, nada disso. É um processo completamente diferente, tá bem? E para aqueles que estão atravessando esse período tão difícil aqui no centro de Portugal, quem estiver aqui pertinho de mim, e precisar de uma ajuda porque tá desanimado, tá depressivo, tá ansioso demais, tá difícil, eu pretendo abrir um grupo de apoio a essas pessoas. Eu quero inclusive ver se eu consigo fazer um grupo de apoio principalmente para o pessoal socorrista, bombeiros, as pessoas que trabalham com resgates e tal, porque é preciso fortalecer o nosso espírito, a nossa mente, as nossas emoções para lidar com tanta coisa ruim sem deixar que isso afete. Se quiserem, entrem em contato comigo através do e-mail que eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá bem? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o e-mail também fixado nos primeiros comentários, porque aí vocês podem entrar em contato comigo também, ok? Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Nossa, desculpem, beijos!